Você sabia que é possível viver com renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel ou se preocupar com condomínio, reformas e IPTU? Entenda como funcionam os FIIs e comece a investir como um profissional. Neste vídeo, irei responder as principais dúvidas dos investidores a respeito dos FIIs. E não se esqueça de se inscrever no canal e aperte o sininho para ser avisado quando chegar novos vídeos e já deixe seu like. O que são fundos imobiliários? Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio, onde o dono vende cotas dos seus imóveis na bolsa de valores para captar recursos para aplicar em seu mercado imobiliário. A dinâmica tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam alocados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Afinal, os FIIs estão classificados como renda fixa ou variável. Embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de rendimentos mensais, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos que pagam juros semestralmente, eles não são considerados investimentos de renda fixa. Há duas razões para isso. A primeira é que não há garantia de receber os mesmos rendimentos ao longo do tempo, já que inquilinos podem deixar de pagar aluguel ou o imóvel pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas oscilam na bolsa, semelhante a uma ação, por conta de fatores como as condições do mercado ou a gestão da carteira. Ou seja, você irá receber o aluguel do FII, mas o valor da cota pode desvalorizar. E como funcionam os fundos imobiliários? Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em algum grupo diferentes e eles são: fundos de tijolos ou de renda, são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam pagar com aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em um só imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritório, prédios industriais, galpões, logísticos, hotéis, shoppings, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades. E há os que fazem um mix de tudo isso na carteira. Fundo de papel ou recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário, no lugar dos imóveis em si. Pode constar nas carteiras letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, LH, certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Para resumir, muitas vezes estão investindo em dívidas para a construção de galpões, hospitais, loteamento, entre outros. Fundos híbridos. Mesclam na carteira tantos papéis dos segmentos imobiliários como LCIs e CRIs, quanto a investimentos em imóveis físicos diretamente. Valor mínimo. Na bolsa é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que com uma quantia inferior a R$100, já é possível começar a aplicar nessa modalidade, e toda operação é feita através do home broker. Custos. Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a 3 tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pelo serviço de administração e gestão. Pode haver ainda uma taxa de performance, calculada com base no desempenho do fundo. Rendimentos. Uma das formas mais conhecidas e atrativas de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos no mínimo uma vez por semestre. Muitos, no entanto, optam por realizar pagamentos mensais aos investidores, sendo uma fonte de renda recorrente. Os rendimentos a seguir tendem a seguir a taxa CDI. No entanto, também pode haver perdas no meio do caminho. Pense em um fundo que obtém renda
alugando imóveis. Caso ocorra a desocupação de um deles, haverá também impacto, mesmo que temporário, sobre o rendimento. Tributação. Os fundos imobiliários têm uma particularidade no que diz respeito à cobrança de imposto de renda. Uma parte do retorno obtido com o investimento é isenta de tributação, mas outra não. Veja os casos. O aluguel distribuído periodicamente aos investidores, pessoas físicas, é isento de imposto de renda, desde que, primeiro, o cotista tiver menos do que 10% das cotas do fundo. Segundo, o fundo tiver no mínimo 50 cotistas. Terceiro, as cotas do fundo forem negociadas exclusivamente em bolsa de valores. O ganho obtido pelos investidores em função, por exemplo, da valorização das cotas do fundo na bolsa de valores, paga imposto de renda. Na hora em que as cotas forem vendidas, incidirá uma alíquota de 20%. Em algumas situações, podem ocorrer amortizações das cotas de um fundo imobiliário. Um caso clássico de amortização ocorre quando o fundo vende algum dos seus imóveis sem previsão de reinvestir o dinheiro em outro ativo. Neste caso, o valor é distribuído para cada cotista e será cobrado imposto. E qual é o papel do gestor? Assim como os fundos de investimentos, em geral, o gestor de um fundo imobiliário é quem decide que investimentos serão feitos com o dinheiro aplicado pelos investidores. A diferença é que, em vez de comprar ações na bolsa ou títulos públicos do governo federal, eles precisam escolher um imóvel para adquirir, um inquilino a quem alugar ou que papéis vai inserir na carteira. Quais as vantagens e desvantagens? Contar com a gestão de um profissional especializado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises é uma das principais vantagens de um fundo imobiliário. Para um pequeno investidor, fazer isso por conta própria pode ser penoso. Os fundos imobiliários permitem que mesmo pessoas com pouco dinheiro para investir tenham acesso ao mercado imobiliário. Já o preço de um imóvel pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Além disso, o investimento em fundos é fracionário. Caso precise do dinheiro que aplicou, o investidor pode vender apenas parte das cotas e não o imóvel inteiro. Outra vantagem é que o investidor de fundos não precisa se preocupar com certidões, escrituras ou pagamentos de certos impostos relacionados ao setor imobiliário, porque isso é responsabilidade do administrador. Da mesma forma, não é o cotista quem realiza diretamente ações de manutenção, conservação e reparos dos imóveis. Por fim, os custos de administração dos imóveis do fundo são diluídos entre todos os cotistas na proporção da sua participação, o que barateia o investimento. Caso tenha ficado alguma dúvida relacionada a fundos imobiliários, deixe nos comentários. Fiquem ligados que logo trarei mais vídeos sobre FIIs.